Hoje o tema da nossa aula é estequiometria. Na estequiometria a gente vai começar a falar sobre o temido mol, né? Muitos alunos acabam não gostando muito dessa parte, talvez porque tenha mais a parte de matemática. A gente agora vai ter que trabalhar com muitos cálculos e principalmente com a lógica. Eu gosto de dizer que para entender estequiometria, a gente tem que ter bem claro o que é o mol e quais são as relações existentes de volume, massa molar, número de átomos, número de moléculas, para a gente conseguir compreender e assim não ver tanta dificuldade nesse conteúdo. Bem, então vamos lá. O que significa o mol? Gente, em um mol, eu tenho uma quantidade de unidades. Essa quantidade de unidades é a mesma coisa, a gente utiliza isso quando a gente fala uma dúzia. Uma dúzia eu tenho o quê? Uma dúzia eu tenho 12 unidades. A mesma coisa em um mol. Em um mol eu também vou ter uma quantidade de unidades. Só que nesse caso eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Depois a gente vai ver que isso aqui é o número total de moléculas, tá? Bem, como esse número é muito recorrente, a gente prefere falar que aqui eu tenho um mol. Em um mol de qualquer substância, eu tenho esse número de unidades, esse número de moléculas. Eu também posso relacionar o número de mols com a massa. Qual é a massa que eu tenho em um mol de uma determinada substância? Eu tenho a massa molar. Gente, o termo massa molar significa a massa que eu tenho em um mol, tanto que a unidade é grama por mol. Vocês estão lembrados daquela massa que a gente tira de cada composto? Consultando a tabela periódica, pegando a massa atômica de cada uma, a gente tira ali a massa molar. Então, essa massa, na verdade, em um mol, eu tenho essa massa que vai mudar dependendo da massa atômica de cada elemento químico. E, para completar, a gente vai falar em relação ao volume em um mol de qualquer substância na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, eu tenho exatamente 22,4 litros. Então, essas são as nossas relações. Em um mol, eu tenho essas quantidades, tá? Quando a gente fala aqui de molécula, para saber o número de átomos, a gente vai multiplicar aqui pelo número que está à frente de cada composto na reação. Então, agora, nesse primeiro momento, a gente tem que saber que em um mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 unidades, moléculas. No vestibular, a gente não precisa colocar esse 0,02, basta colocar o 6, tá? Então, fica 6 vezes 10 é 23. Em um mol eu tenho a massa molar, que nós vamos tirar com o auxílio da tabela periódica. Em um mol eu tenho 22,4 litros.